A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Nesta quinta-feira, 30 de julho, em nome da rede Monobloco Auto Center. A morte do seu Valdemar, e era exatamente desta forma que nós o chamávamos nos anos 90, nos fez, nesta quarta-feira, dar um mergulho no passado. Nele, Valdemar Verri existia, dentro dos passos lentos do seu caminhar, o corpo alto, esguio, silencioso, que até me conduzia constantemente a pensar como poderia ser ele técnico de futebol. Normalmente, treinador de futebol, ele salta, esbraveja, solta os gritos que até combinam com a correria da molecada. Mas Valdemar não. Como na música, era o pacato cidadão. Sua sina de professor da bola ao longo do tempo foi de vitórias, derrotas e até mesmo empates, não mais que isso, desde que para sua carreira não se contabilizassem os WOs, que seriam os jogos marcados, mas não realizados, se os adversários não aparecessem para jogar. A sigla para a palavra em inglês, walkover, que traduzido para a língua portuguesa, significa uma vitória extremamente fácil. Afinal, não se tinha e nem se tem adversário em situações assim. Mas para Valdemar Verri, talvez seja este então o único jogo que é o da vida que não vai estar presente neste momento, pois alguém o tirou de nós. Tivemos então que aceitar a sua ausência. Ele não está mais aqui. E era este um momento importante, porque nós precisávamos dele agora. Afinal, como soldado que também foi na sua carreira profissional, Valdemar, por nós, seria convocado para ser o general a comandar no fronte a tropa de ontem. Meninos ainda, hoje cidadãos formados, que de crianças correndo atrás das vitórias se tornaram homens, pais de famílias, amigos e companheiros prontos para enfrentar essa tal de pandemia, a mesma que o pegou desprevenido para levá-lo embora. Não faz tanto tempo assim. Eu vi o seu Valdemar sentado do lado de fora do bar do Divur, lá no Vale do Sol, sozinho, como também fora sozinho a lutar pela sobrevivência do seu time de futebol nos tempos da drogaria Servan e do próprio Vale do Sol. Contava-se nos dedos o tamanho da ajuda que recebia. Mas, para ele, o que vinha era o que dava para pagar a lavagem das camisas, dos calções, das meias que os jogadores usavam entre uma partida e outra, de domingo a domingo. E era isso o que lhe sobrava às vezes. Ter que ele próprio lavar, pois o time tinha que estar elegante quando o juiz apitasse a próxima partida. Mas naquele dia em que eu vi o seu Valdemar, eu não parei. Como das outras vezes, eu iria ver tristeza no seu jeito de ser e com os olhos quase molhados, pois se os campos de futebol eram o prolongamento do seu lar, aos poucos o progresso estava tirando o que seria também a continuidade da sua própria vida. Como tirar essas crianças da rua se acabaram com o estádio municipal, o estádio do Palmeiras, estádio do Estrela, e nem a própria Ferroviária tem o que deveria ser seu, em seu nome, o campo de futebol. Via quase sempre nele, no seu Valdemar, esse desgosto.
Foram anos e anos lutando pela formação do cidadão, preparando crianças, ele sempre despretensioso, quieto, fala mansa, a buscar algo que parecia chegar ao fim. Mas cá entre nós ele cumpriu seu papel como ser humano, disposto a entender e a estender a mão ao próximo. Na sua escola de futebol, ele foi o presidente, ele foi o treinador, o roupeiro a romper o silêncio, igualzinho a tantos outros que a gente pode até lembrar, como Zé Alemão, Tota, Tinha, Armando Clemente, o Maú, Dorival Crepaldi, o Noé, que escreveram, cada um a seu jeito, a base do nosso esporte amador, formando atletas que depois seguiam para times de grande porte. Agora, tal como no futebol, sustentado atualmente por rios de dinheiro, nós vamos imaginar que os céus, isso mesmo, os céus eles precisavam de um bom técnico neste momento para o campeonato mundial azul celeste que recomeça logo depois da pandemia. Por empréstimo? Por empréstimo, então, vai seu Valdemar Verri, o pai do vereador Magal, o soldado de todos os tempos a formar a guarda de honra para quem haverá de chegar daqui para frente. Este é o ponto de vista do nosso editorial, em nome da rede Monobloco Auto Center.